Bom dia a todos, alunos da ETD. Mais uma vez por aqui, né? Vamos dar continuidade à nossa, ao nosso conteúdo programado, a disciplina. Na aula passada, nós demos início à unidade de Direito como Ciência. Devemos ter estudado o conceito de ciência, requisitos para ser ciência, classificação das ciências, subclassificações, enfim. Obviamente que nós somos alunos, né, acadêmicos de direito, estudantes do direito, e essa construção, essa exposição lógica, a gente construiu rumo ao mundo jurídico, né, direcionado ao mundo jurídico. Por quê? Porque ao final, obviamente, nós chegamos a uma conclusão nessa primeira aula de que o direito é uma ciência, de que ele tem um objeto de estudo próprio, ele tem um método de estudo próprio, e ele tem uma classe, ele se localiza dentro de uma classe das ciências e subclasses da ciência. Tudo isso nós vimos na aula passada, tá bom? Tudo na aula passada. E hoje a gente conclui esta unidade, né, do direito como ciência. Tranquilo? Pois bem, então nós sabemos já que o direito ele se compõe de uma grande, de uma imensa, de uma imensidão de conhecimentos. E isso, obviamente, essa imensidão de conhecimento, ele foi retirado de um determinado objeto. Esse objeto era o homem, mas estritamente no que tange ao comportamento do homem. Este é o objeto de estudo do direito. E dentro desse comportamento do homem, a gente restringe ainda mais o comportamento do homem como ele deve ser e não como ele é. Vimos isso também aqui nas aulas, tá bom? E esse método de estudo, né, quer dizer, obviamente que as ciências elas não têm apenas um método de estudo. Dependendo do momento, do fenômeno a ser estudado dentro do seu setor de estudo, ela pode usar de vários métodos, mas o método mais utilizado para o estudo do comportamento do homem como ele deve ser é o método dialético. Obviamente que através da discussão acadêmica, né, a discussão dos mais diversos setores de atividade humana, que nós traçamos as normas, né, traçamos as normas e juntamente com essas normas jurídicas, a gente traz com elas uma coercibilidade. Tranquilo? Vimos que, como o objeto de estudo do direito é o homem como um todo, né? Ou, aliás, o homem como o seu comportamento como deve ser, então sabemos que o direito compõe-se como uma ciência social, ou uma ciência humana, tá bom? E dentro das ciências humanas, naquela subclassificação de Hans Kelsen, seria uma ciência social normativa, ou ciência humana normativa, no sentido de que nós estudaríamos o comportamento do homem como deve ser. Tá vendo aí? Pronto. De forma muito resumida, de forma muito sintética. Obviamente houve discussões, exemplos e tal, na aula passada. E agora nós vamos concluir, tá bom? E a gente passa a concluir dessa forma. Preste atenção. Nós sabemos que o direito é uma ciência. Ele é uma ciência porque ele tem um objeto próprio, um método próprio e compõe-se de uma imensidão, grande mesmo, né, de conhecimento sobre esse determinado objeto. Uma ciência, ela tem que se perpetuar, tá certo? Ela tem que ser passada de geração em geração. Não apenas para que as gerações posteriores acumulem esse conhecimento, mas também para que crie novos conhecimentos e repasse para as gerações futuras. Então a ciência está sempre se inovando e vai acumulando. E essa já imensidão de conhecimento vai ficando ainda mais imensa, maior, acumulando muitas informações. Então, para facilitar essa repassagem, né, essa transferência, essa transmissão de conhecimentos
para a posteridade, de geração em geração, e acumulando ainda mais conhecimento. O que é que acontece? Essa ciência, ela vai ser repartida, dividida em vários setores. Cada setor desse a gente chama de disciplina, tá bom? Disciplina. Então, se nós tentássemos conceituar, né, uma tentativa aqui de conceituar a disciplina, eu conceituaria como uma repartição, né, é uma repartição setorial de uma determinada ciência, tá bom? Com o intuito precípuo de transmitir todo o seu conhecimento para a posteridade. E assim, acumular mais conhecimento. Isso seria uma disciplina. E aí, dentro do direito, que é uma ciência, nós também vamos dividir ele em setores. Tá certo? Em setores. Tá bom? E esses setores, cada um desses setores, nós vamos denominar de disciplina. Porque aí, a gente dividindo o direito, todo o conhecimento jurídico em determinados setores, fica mais fácil de eu passar setor por setor o estudo de cada um. Até mesmo porque um homem, um ser humano, sozinho, tá bom? Ele não pode acumular todos os conhecimentos de direito. Vou dar um exemplo para você, o Vasconcelos, por exemplo. O Vasconcelos, ele estuda direito há muitos anos, há décadas, que eu sou um estudante do direito, tá bom? Galguei, né, todos os graus possíveis dentro da minha ciência, mas eu não tenho conhecimento total. Eu tenho conhecimento mais aprofundado em determinados setores do direito. Então, o direito penal, Vasconcelos tem um bom conhecimento no direito penal, que é uma disciplina, que é um setor de estudo do direito. Direito civil, Vasconcelos também tem um bom conhecimento nesse setor do direito civil. Mas se você vier perguntar, por exemplo, direito tributário, eu recuo. Recuo por quê? Porque eu não dediquei a minha vida a estudar direito tributário. Então, eu posso conhecer os princípios fundamentais do direito tributário, o que é um imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria. Isso aí são conhecimentos triviais onde qualquer habilitado em direito, quer dizer, qualquer bacharel em direito, tá bom? Tem conhecimento. Mas se você querer me aprofundar dentro do direito tributário, tá bom? Das nuances mais específicas, eu recuo. Eu recuo por quê? Porque não é a minha área de estudo. Mas eu, com as minhas dissertações, com as minhas teses de doutorado, com os meus artigos científicos, eu vou contribuindo para que o conhecimento jurídico seja repassado, reestudado, modificado, adaptado, entendeu? Nesse setor, civil e penal, corre aqui atrás. E na parte, obviamente, propedêutica do direito. Então, a filosofia do direito, eu tenho um bom conhecimento. Na teoria da norma jurídica, eu tenho um bom conhecimento. Tá entendendo? Na parte geral do processo, eu tenho um bom conhecimento. Então, eu vou tratar de repassar o que eu tenho para a posteridade. Aí vem lá o professor Saulo, por exemplo. O professor Saulo, a especialidade do professor Saulo é trabalho, é direito do trabalho. O cara é o cara no direito do trabalho. Então ele vai ali ajudando aí, setor civil, a professora Semílio está ali junto comigo na área penal e processo penal. O professor Júlio, mesma forma. Só o professor Júlio também tem uma parte também no direito civil também, a parte de família, sucessões, a parte hermenêutica jurídica está com o professor Júlio. Aí vai repassando. O Pedro, nosso coordenador, o Pedro está na parte constitucional. Então, você pode observar que é assim, ou seria esta a finalidade maior de uma disciplina. Ela como uma divisão setorial de uma determinada ciência. É fazer com que esse conhecimento seja repartido e nessa repartição possa ser didaticamente repassado esse conhecimento e aí
vai para a posteridade. E vocês agora, né, vocês é que vão ter que repassar esse nosso conhecimento. Nós estamos passando para vocês. Nós ainda estamos criando conhecimento, né? Mas estamos passando para vocês também agora esses conhecimentos que nos foram já talhados, né, pelos arautos do direito. E vocês futuramente, como advogados, como juízes, como promotores, como defensores, como assessores jurídicos, né, como delegados de polícia ou como qualquer outra atividade especificamente jurídica, vocês um dia vão sim. No final do curso, vocês já vão reproduzir algo, uma monografia ou um artigo, em que vocês já vão repassar algo, né? Já vão repassar algo. Alguns de vocês já vão participar de alguns eventos científicos, ainda como acadêmicos de direito. E já vão repassar conhecimentos que vocês já acumularam. Tá bom? Então, nós já sabemos o que é uma disciplina. Sabemos que o direito é ciência e sabemos que o direito tem disciplinas. Professor, e que disciplinas são essas? Aí nós podemos dividir, né, em disciplinas fundamentais, aquelas que vão estudar a ciência como um todo, não apenas por setores, mas como um todo. Nós temos disciplinas que estudam a ciência, ela toda, e não ela repartida. Tá bom? Mas sob um determinado ponto de vista. A gente chama de disciplinas fundamentais. Seriam aquelas disciplinas que estudariam ou se especificariam em uma determinada ciência como um todo, mas sob um determinado ponto de vista. Eu vou já dizer as disciplinas fundamentais do direito. Tá bom? Já dizer. E nós temos as disciplinas particulares. Essas disciplinas particulares, tá bom? Elas são mais restritas. E elas vão estudar um determinado setor da ciência, no caso, do direito. E aí, professor, são quantas? Tantas quantas o direito atuar. Eu não posso dizer quantas disciplinas particulares tem hoje no direito. Vamos lá, começando aqui. Alguns que nós conhecemos. Direito constitucional, direito tributário, direito penal, direito civil, direito contratual, direito de família, direito às sucessões, direito laboral, direito previdenciário, direito ambiental, direito administrativo, direito econômico, bioética, que é do direito, né? São imensas. Direito processual civil, direito processual penal, direito processual constitucional, direito empresarial, tá bom? A hermenêutica jurídica. Então, são imensas as disciplinas. E vocês vão ver elas durante o decorrer dos 5 anos no curso de Direito. Vocês vão ver. Não vão ver todas, não dá para a gente ver todas. Por exemplo, direito aéreo, que trata sobre a aviação. Não tem. Vocês não vão ver. Direito penal militar, também vocês não vão ver. Tá bom? Não vão. Por quê? Porque nesses casos vocês vão ter que buscar uma especialidade, uma especialização. Vocês vão ver as disciplinas particulares, digamos, básicas, que fundamentam a base do direito como um todo. Tá certo? Então, as disciplinas particulares, vocês vão ver no ensino médio, vocês já estão vendo, alguns de vocês, o direito penal 1. O direito penal 1 é uma disciplina particular. Vai estudar só o direito, tá bom? O comportamento do homem diante de uma ilicitude. Do dever ser, ó. O direito diz assim, o direito nunca diz assim, ó, não matarás. Não, isso é uma norma religiosa. O nosso é assim, ó, matar alguém. Se matar alguém, de 12 a 20 anos. Entender? Próximo semestre vamos ver direito constitucional. Não sei se vocês estão vendo agora, mas vamos lá. Direito constitucional. Direito constitucional, vocês vão estudar o comportamento do homem diante da organização do Estado, da qual ele faz parte.
Então vamos ver a Constituição, que é a Carta Magna. Direito administrativo, ou direito administrativo, vamos tratar do comportamento do homem como um servidor público, né? Como um servidor público, principalmente, obviamente, né? Ou então recebendo como administrado, recebendo o serviço público. Direito empresarial, vamos estudar o comportamento do homem em relação às empresas, às sociedades, às associações, tá vendo aí? Direito de família, vamos estudar o comportamento do homem no seu ambiente familiar, nas relações familiares, né? Há um matrimônio? Não. Há uma união estável? Não. E os filhos? E se os filhos forem oriundos de uma relação não familiar? Aí começa aquela, né? Aí depois diz as sucessões. Vixe, a relação dos sobreviventes frente ao patrimônio que foi deixado pelo morto, ou de cujos. E aí vai. Então, disciplina particular vocês vão ver durante o decorrer de todo o curso de Direito. Agora, as disciplinas fundamentais, estas sim, tá bom? Essas disciplinas fundamentais, nós só temos 4 disciplinas fundamentais. 4. Todas elas estudam o direito como um todo, mas não em setor, mas como um todo. Se você imaginasse um círculo, como todo conhecimento do direito, um círculo, todo conhecimento do direito, tá bom? Então, eu ia estudar tudo isso ao mesmo tempo, mas sob um ponto de vista, tá bom? Vamos já ver que ponto de vista é esse que vai determinar que disciplina fundamental ela é. Agora, se você imagina o setor do direito, tá bom? Aliás, o círculo, como todo conhecimento do direito, eu começar a dividir esse círculo em várias partezinhas, cada partezinha dessa é uma disciplina particular. Tá bom? Então vamos lá. Professor, quais seriam as disciplinas fundamentais do direito? Aí nós temos, primeiro, a dogmática jurídica. Segundo, a filosofia do direito. Terceira, a história do direito. E a quarta, a sociologia jurídica. Tá aí as 4 disciplinas fundamentais do direito. Todas elas estudando o direito como um todo, tá bom? Como um todo. Sob um determinado ponto de vista. Porque não tem como estudar uma ciência como um todo, sob todos os pontos de vista ao mesmo tempo. Não tem. Isso é impossível para o ser humano. Tá bom? Para o ser humano. Nós temos que conhecer de uma forma mais aprofundada sobre determinado setor. Tranquilo? É como se eu colocasse um objeto no centro da sala, no centro. Imagina uma sala quadrática. Tem 4 cantos. Eu boto um objeto bem no centro. E eu coloco 4 pessoas sentadas no canto da sala. Obviamente que todas elas vão ver esse objeto, ou vão estudar esse objeto sob determinado ponto de vista. O ponto de vista dela, que ela está vendo ali. Então, quem está, por exemplo, no ponto A, tá certo? Aquele que estiver no ponto C, que seria o oposto, viria totalmente contrário, né? É o mesmo objeto, mas estão vendo sobre setores diferentes, tá bom? Então vamos lá, a primeira disciplina fundamental, a dogmática jurídica. Professor, e o que seria essa dogmática jurídica, tá bom? Vocês sabem o que é um dogma? Sabe o que é um dogma? Eu sei que você já deve estar aí pensando aí. Mas o dogma é uma verdade indiscutível. Às vezes nós temos que trabalhar, às vezes, com determinados preceitos. Preceitos esses que não podem ser discutidos. Não podem, porque se for discutido, aí a gente deixa de ter um parâmetro, um referencial. Tá bom? Deixa de ter um referencial. É como se você estivesse dentro de um navio, trancado em um quarto do navio, sem janelas. Tá bom? E ele tivesse a velocidade constante. Você não saberia se ele estaria parado ou se ele estaria
em movimento. Você não sabe. Como é que você sabe? Se eu tiver um referencial, eu abro a janela, aí vejo lá um ponto. E vejo que o ponto está se distanciando. Tá bom? Agora, nesse momento, você está aí sentado. No seu birô ou em algum canto, você está sentado assistindo este vídeo. Eu pergunto a você, você está parado ou está em movimento? Hein? Vamos? Bem, você vai dizer, eu estou parado sim, em relação à porta que está ali na minha casa, em relação ao meu carro que está ali fora, em relação a esse quadro aqui atrás, em relação a essa mini estante que está aqui atrás, eu estou parado em relação a eles. Mas se eu pegar um referencial, por exemplo, como o Sol, não estou. Eu estou a mais de 435 mil quilômetros por hora. Entenderam? Então, às vezes nós precisamos de algum parâmetro dentro das ciências para a partir dali a gente estudar ela. Então, às vezes, nós temos que estudar o direito como dogma. Não o direito, mas os elementos que compõem o direito, que são as normas. Então, algumas a gente vai partir, em alguns momentos, nós vamos estudar a norma como se ela fosse um dogma, sem discutir se ela é boa ou ruim, se ela é pecado ou se ela não é pecado, se ela é justa ou se ela é injusta. Vamos só estudar ela como um todo. Então, vamos lá, vou pegar uma norma agora, tá bom? A norma vamos lá, vou chutar qualquer uma delas. Vou chutar a norma do artigo 124 do Código Penal Brasileiro. É a norma do aborto. Tá bom? O aborto. Que criminaliza o autoaborto. Ou a autorização do aborto. Quer dizer, a gestante que faz aborto, que provoca aborto nela, ou ela concede ou dá anuência a que terceiros pratiquem o aborto nela. Pronto, isso é uma norma. Não vamos discutir não. Aí, vamos partir de um dogma. Vamos discutir se ela é boa, se ela é ruim, se ela deveria ou não ser isso ou aquilo. Não, vamos partir dessa norma. Aí vamos estudar agora. Tudo bem, o que é aborto? Tá vendo aí? O que é aborto? O que é um autoaborto? Como é que se dá esse consentimento dessa gestante? E se porventura ela consentir e na hora que estiver fazendo o procedimento ela desistir, o que é que acontece? E se porventura faz todo o procedimento abortivo, tá bom? Quer dizer, para interromper a gestação com a morte do bebê, mas só que ela interrompe a gestação, mas o bebê está vivo. O que é que acontece? Essas discussões, você pode observar, eu estou partindo de um preceito que eu não estou discutindo, que aborto é crime. Não estou discutindo isso. Não vou discutir isso. Vou partir do princípio de que essa norma, ela agora é um dogma. Ela é indiscutível. É uma verdade indiscutível. Pronto. Aí começa a discutir. Viu como nós estamos estudando? Aí pergunta, quando é que é aborto e quando é que é infanticídio? Até que ponto deixa de ser aborto? Aí começa. E se for uma interrupção de uma gravidez molar, isso é aborto? Quer dizer, uma gravidez que cuja o embrião, né, já está abre aspas, né, para não magoar ninguém, deformado. Quer dizer, não tem cérebro. Isso seria aborto? Ou se porventura o feto estiver sendo gerado nas trompas e não no útero, isso é aborto? Essas discussões, a gente só pode partir dessa discussão, a gente só pode discutir esses fenômenos, esses institutos, se eu partir do princípio de que aborto é crime e não vamos discutir isso. Entenderam? Então, a dogmática jurídica, tá certo? Ela vai ser aquela disciplina que ela vai expor de forma metódica,
sistemática, ordenada, os preceitos vigentes em um determinado ordenamento jurídico, tá bom? E não apenas isso, ela também vai estudar a relação, né, dos problemas que irão advir da interpretação e da aplicação desta norma. Viu aí? Foi mais ou menos o que eu expliquei, ó. Eu não apenas vou expor, quer dizer, ó, estou expondo, ó. Aborto é crime. Artigo 124, vamos lá. O que é aborto? Viu como tu começando a expor, né, de forma metódica, lógica, esses preceitos? Quando vai ser aborto? Até quando? Quais os requisitos para ser aborto? O que é o aborto? Até quando? Até quando? Né? Até quando poderá se dizer que houve a interrupção da gravidez? Isso aí são ordenamentos lógicos, metódicos, tá bom? Agora, começar a estudar os problemas, ó. E se porventura a gestante ela consente e logo após retira o consentimento? E se o terceiro já tiver já iniciado o procedimento? E se o produto da gestação, né, o feto, já nascer morto? Ele já estava morto. Nós não sabíamos, mas já estava morto. Ou se ele morrer logo após. Essas discussões, nós só vamos partir, só podemos estudar a partir de um dogma, de um ponto que deve ser indiscutível. Mas só na dogmática jurídica nós fazemos isso. Tá bom? Só na dogmática jurídica. Entenderam? Qualquer dúvidas, estamos à noite hoje para tirar dúvidas. Tá bom? Aí vamos para a segunda disciplina fundamental, que seria, obviamente, o oposto da dogmática jurídica. Tá bom? E aí vamos para a filosofia do direito. Na filosofia nós não vamos estudar agora as normas como fosse um dogma. Nós podemos agora discutir agora, tá bom? Essas normas como se elas não fossem um dogma, que elas não são verdadeiras ou que elas podem estar erradas. Viu como é que é a filosofia? Então, pegando o mesmo artigo, né? Pegando o mesmo artigo agora, o artigo 124, o aborto. Aí começa a discutir na filosofia, ó. Mas por que mesmo que aborto é crime? Por que aborto não pode ser descriminalizado? Quem decidiria sobre o aborto? O pai ou a mãe? Por que só a mãe? Aí começa a vagar, devagar, e começa a haver valores, discussão de valores. Começa a se emitir agora juízos de valores. Vocês estão vendo agora a diferença? Enquanto na dogmática nós partimos de uma verdade absoluta, e a partir dela a gente começava a conceituar e tirar conceitos, e estudar os problemas advindos desse dogma, aqui não existe mais dogma. E aqui nós vamos discutir. Realmente, né, de um outro parâmetro. E aí a gente começa a discutir agora não mais as consequências dessa norma. Nós vamos agora ver os pressupostos dela. O que levou uma sociedade a criminalizar o aborto. E o que levou uma outra sociedade, vizinho à nossa, que descriminalizou o aborto. E aí começa a haver discussões de valores. E isso é a filosofia. A filosofia, eu tive um professor de filosofia do direito, na faculdade de direito, né, do estado de Ceará, que para mim, na minha opinião, foi o homem mais inteligente a qual eu apertei a mão. Eu sei que deve ter outros homens mais inteligentes do que ele. Mas eu só escutei, li. Agora que eu falei mesmo, que eu auxiliei ele como monitor, e que ele tinha um grande apreço por mim e eu por ele,
é o professor Raimundo Bezerra Falcão. Vocês podem até pesquisar depois na internet para ver quem é ele. E ele é meu professor de filosofia. Ele dizia assim, pastor Celo, a filosofia é uma grande ilusão. Tudo pode ser discutido na filosofia. Tudo pode ser discutido. Da coisa mais ínfima, da coisa mais simples, àquela de maior complexidade. E mais, nós podemos sobrepor a esses objetos, seja eles simples ou complexos, valores. Valores. Então, a filosofia do direito vai ser aquela disciplina jurídica que ela vai estudar de forma crítica, de forma sistemática, os pressupostos lógicos, axiológicos, históricos de uma experiência jurídica, de um fenômeno jurídico. Aí o campo da filosofia é um campo de uma grande dialetização axiológica. O que quer dizer isso? De uma grande discussão de valores, onde não haveria o certo, o errado. Nós iríamos discutir quem acha certo, quem acha errado sobre determinado fenômeno jurídico. Tem uns que acham bom, tem outros que acham ruins. Essa discussão não parte de um dogma, tá bom? Não podemos partir de um dogma, porque o dogma nós temos como uma característica fundamental do dogma é que ele tem que ser tido como uma verdade. E essa verdade não pode ser discutida, de forma nenhuma. Há uma determinada ciência humana, uma determinada ciência social, que ela tem muitos dogmas. Muitos dogmas. A religião, tá bom? A religião, ela é uma das ciências humanas que mais o seu estudo parte muito de dogmas, tá bom? De dogmas. Tá certo? Se você pegar a minha religião, né, a religião católica, nós temos dogmas. Por exemplo, a Santíssima Trindade é um dogma, tá bom? A Virgindade de Maria, né, como aconteceu a fecundação de Maria, dogmas também, tá bom? É obviamente que esses fenômenos podem ser estudados sem serem dogmas. Mas a partir para nós tem que partir desse princípio, porque senão a gente vai se aprofundar nisso. É fé. É fé. Tá bom? Você tem que crer, né? Você crer, não é que você tem que crer, você crê que Maria foi agraciada com uma ação divina, né? A ponto de fazer gerar no ventre dela um ser